Você que se liga no CirandaCast. A gente está falando da Bienal em São Paulo e sempre com uma boa conversa. Vem cá, vamos trocar uma ideia. Olha só, num mundo em que as relações parecem se multiplicar, mas a profundidade delas derreter, encontrar alguém que se possa amar parece ter ficado mais difícil. Depois que se acha alguém, como comunicar o interesse e lançar a semente dessa história? E se eu te dissesse que, pelo menos num primeiro momento, palavras não são necessárias? Daí você vai, consegue, conquista, mas vê a intensidade pouco a pouco se perder. E de repente o que era único, raro, fica cansativo, rotineiro, banal. Como um combatente fiel e eficaz, do que aprisiona, esse profissional nos faz ter certeza de que nada está perdido. Há uma esperança para você, especificamente mulher, que quer construir um relacionamento mais sólido, firme e longevo, ou consertar uma construção que perdeu o brilho no tempo. Independente do seu gênero, há muitos ensinamentos que ele pode trazer para você. Quem nos ajuda? Ele é teólogo, filósofo, psicanalista, com ênfase em relacionamentos, já ajudou mais de 18 mil alunos a encontrarem felicidade nas vidas deles e nas relações deles. Casado há mais de 10 anos e pai da Mari, ele faz questão de enfatizar, ele já traduziu nas páginas desse livro aqui que eu tenho nas mãos, o que aprendeu e pratica todos os dias. Senhoras e senhores, com vocês, Lucas Scudeler. Que alegria ter você aqui. É um prazer e uma honra. Obrigado pelo convite e muito feliz de ter esse filhote na mão aqui, talvez o meu segundo filho, né? Com o grande convite do amigo Donaldo, o patriarca aí à frente desse grande grupo empresarial. Se não fosse o incentivo e a motivação, livre e espontânea pressão que ele exerceu, esse livro não existiria. Mas fiquei muito satisfeito com o trabalho final que a gente fez. Apesar da gente ter feito sob pressão, a minha performance ela é sempre maximizada sob pressão. Então, se eu tivesse tempo infinito para fazer esse livro, não existiria. Sob pressão ele saiu e saiu melhor que em comum. Saiu e saiu melhor. Sob pressão e performance sempre melhor. Então o CirandaCast está dando voz a essa obra aqui do Lucas Scudeler, A Sutil Arte de Atrair, Trend Editora, mais uma das arestas do guarda-chuva Ciranda Cultural. Lucas, vamos lá. Por que atrair é uma arte? Eu acho que existe um processo. A gente está falando aqui do antagonismo entre arte e ciência, tá? Então, eu gosto de, às vezes, explicar as coisas falando que elas não são. Arte é o oposto de ciência, e ciência é um método, um procedimento, uma sequência de etapas lineares de causa e efeito para gerar um certo resultado. Então, você mede para controlar. Arte não tem nada a ver com isso. A arte tem a ver com a sensação, tem a ver com a interpretação, tem a ver com a sinestesia ou o que tem de subjetivo e abstrato dentro de uma experiência, e depois você busca tangibilizar aquilo de alguma maneira no mundo que a gente chama de mundo real, né? Então, a sutil arte de atrair é uma arte porque ela tem esses elementos sensíveis que não são característicos, por exemplo, da ciência, porque é um sentir. Só que isso não significa que o sentir não traz resultado. Então a gente vai observar que, ao longo do livro, tem muitos princípios, a gente tem muitos arquétipos, eu uso muito a linguagem arquetípica, que é uma linguagem mitológica, né? Na filosofia, a gente tem aquela grande dualidade dos racionalistas e dos empiristas, tá? Isso é uma coisa que nunca foi resolvida. Até hoje, os filósofos falam, não, o modo certo de pensar é o racional idealista. O modo certo de pensar não é a experiência empírica. E eu falo assim, as duas são certas de É o pensar. denominador entre elas que... E existe um denominador comum, que é a mescla das duas, que chama-se linguagem mitológica. A linguagem mitológica e a linguagem arquetípica, que são grandes narrativas mitopoéticas que explicam as experiências. Então a gente está vindo do abstrato junto com a interpretação da experiência e as duas se cruzam numa narrativa mitopoética. Pois é, e aí eu vou insistir nessa questão da arte, porque ela me deixou curioso. Há quem diga que a arte não se ensina. Você nasce com a arte. Tem gente que trata como sinônimo de vocação, predisposição, facilidade. E certamente um livro como esse aqui contesta essa tese e nos provoca a pensar que é perfeitamente possível desenvolver a arte. Eu estou certo na leitura. Sem dúvida. A arte é um treino. É um treino de sensibilidade. É porque como a arte é uma coisa... Você não tem como treinar a arte com um método científico.
tentam até ensinar arte. Eu vou ensinar você a ser um grande escultor. Só que como que você ensina uma pessoa a ser um grande escultor? A única maneira que você tem é você ser um grande escultor e você colocar aquele outro ser humano do seu lado para te modelar e mimetizar. E você tem que dar sorte. Porque você ora para Deus e fala, espero que o meu aprendiz aprenda. Mas você falar que tem um método científico, eu vou ensinar primeiro essa técnica, depois essa, depois eu vou ensinar ele a ter visão de profundidade, para depois ele entender sobre sombra. Você não consegue ensinar arte. A pessoa tem que sentir. Então é um processo revelatório. Então, para você fazer arte, precisa ter uma certa profundidade de alma. Porque se você não sente, se você é insensível, sua arte não tem significado algum. Então é um domínio da sensibilidade que todo ser humano tem, um domínio do sensível, e obviamente, quando você aplica ao cotidiano prático do viver, dá para obter resultados com a arte. Fantástico. No limite, o que você está nos dizendo aqui é que a arte é ensinável, mas a linguagem com que a gente ensina a arte é completamente diferente do que a que o método científico pressupõe. Daí entra os sentidos, etc. E a gente entra numa outro antagonismo, que é muitos acadêmicos e grandes intelectuais acham que aquilo que não pode ser mensurável pelo método científico não é digno de ser dito que existe. E isso é um pensamento comum na ciência. Isso é a coisa mais longe da verdade possível. Porque se eu consigo sentir, às vezes eu não consigo mensurar o amor que eu sinto pela minha filha, mas o amor que eu sinto pela minha filha existe. Existe. Uma coisa que me motiva todo dia a levantar da cama e fazer coisas que eu nunca faria se ela não existisse. Só que, de acordo com o método científico, eu não consigo mensurar, então não existe. É uma criação na minha cabeça. Só que essa criação na minha cabeça talvez seja a força mais forte que me motiva como ser humano a estar vivo. Caramba. Quer dizer, quer queira, quer não, é um livro que, de alguma maneira, é uma resistência a um olhar excessivamente científico, racionalista ou cientificista, se a gente quiser. Agora, Lucas, falamos da arte. Só que não é qualquer arte que está em jogo, é a arte de atrair. Exato. Eu queria que você distinguisse o que é atrair e o que é seduzir, porque há um imperativo bem distinto, inclusive ético, entre as duas coisas. Sem dúvida nenhuma, a gente está entrando aqui no domínio da ética, e sedução é usar uma capacidade psíquica para induzir, através de uma força manipulativa, um outro ser humano a direcionar o livre-arbítrio na minha direção, para fazer uma coisa que eu quero. É uma força manipulativa. Sedução, então, é uma força de corrupção, é uma força que inflige violência. Atração é eu jogar um dilema, eu jogar um diálogo, eu jogar uma ambiguidade, e através da curiosidade eu instigo o outro ser humano a se aproximar se quiser. Então, é drasticamente diferente eu fazer um processo de inserção, de penetração na mente do outro e forçar essa atenção a ser direcionada para mim, ou eu jogar um dilema altamente curioso, altamente instigante, e atrair essa pessoa por um processo carismático. A diferença entre sedução e atração é a diferença entre o sol do meio-dia e a noite. Uau! Tem muito em jogo. A diferença é gritante. É gritante, um é ético, o outro é antiético. Totalmente. Alguém que possa estar nos acompanhando agora pode pensar assim, mas de repente eu posso manipular para o bem. Uma pessoa que insiste em não enxergar uma coisa e eu sei que aquela coisa vai fazer bem para essa pessoa, eu a manipulo com esse intuito, com essa ideia. Não cola? Mas aí a pessoa está se colocando num lugar que ela sabe o julgamento do bem maior. Ela assume o pressuposto de que entende o que vai fazer melhor para aquela outra pessoa. Então ela ocorre no erro do vício do narcisismo messiânico, porque ela se julga Deus, que não só sabe o que é melhor para si, como sabe o que é melhor para o outro, e ainda dentro disso se coloca como uma polícia que se permite corromper certos princípios para um bem maior. Essa pessoa sofre de alucinações messiânicas narcisistas. E você há de concordar que talvez isso seja mais comum do que a gente imagina. Extremamente comum. O que mais tem hoje em dia é influenciador com milhões de seguidores que é alucinando em narcisismo messiânico. Vamos pegar esse gancho, recortando de novo para o seu livro. A sua obra, ela fica muito centrada na ideia do matrimônio, na capacidade que a mulher pode desenvolver para atrair o homem, com toda essa distinção que você acabou de reafirmar entre atração e sedução. Essa técnica que você conseguiu registrar nessas páginas aqui, ela se aplica apenas a essa possibilidade de relacionamento de uma mulher que busca conquistar esse homem ou atrair esse homem? E se sim, ainda assim, quem está nos acompanhando, independente de ser mulher ou não, tem muito a aprender lendo essas páginas? Qualquer ser humano pode aplicar essas ferramentas.
tá? Porque um homem de alto nível de maturidade, ele não tem por que se privar de usar ferramentas de feminilidade, tá? Vou dar um exemplo profissional. Um diplomata, ele usa técnicas da sutil arte de atrair. Um grande negociador usa técnicas da sutil arte de atrair, tá? Um grande vendedor usa técnicas da sutil arte de atrair. Uma mulher que está querendo atrair atenção masculina num pretendente vai usar a sutil arte de atrair. Uma esposa que quer restaurar um casamento vai usar a sutil arte de atrair. Só que os princípios que estão registrados aqui, direcionados para relacionamento conjugal, são princípios universais. Eles funcionam em qualquer área. Eles funcionam para homens. Eles funcionam em profissões. Então, o que a gente tem aqui são registros de princípios atemporais, sim, com certas aplicações práticas para o relacionamento conjugal, mas funciona para mulher solteira, para mulher casada, para mulher matrimoniada, para homens que querem melhorar a vida profissional deles também, porque com pouca adaptação, o cara pode ler e falar assim, cara, isso aqui eu consigo usar para vender mais. Isso aqui eu consigo usar para prosperar na carreira. Isso aqui eu consigo usar para melhorar meu casamento também, eu como homem. Então, a gente tem aqui, na verdade, uma proposta, uma tese filosófica de como que eu uso a capacidade de atração no viver. Ela só está aplicada ao contexto de relacionamentos? Está. E a linguagem está. Só que é mais profundo do que a aparência revela. Quer dizer, ela está aplicada nesse contexto de relacionamento, mas não se circunscreve a isso. Ela vai completamente além. Então, vai até uma provocação. Porque aqui no livro a gente tem o Pra Quem é este livro? Solteiras que procuram um amor verdadeiro e desejam atrair um parceiro para um relacionamento sério e duradouro. E mulheres em um relacionamento que buscam renovar a paixão e aumentar a conexão com o seu parceiro. Ok, esse até pode ser o recorte, mas você acabou de nos provar que a essência do que está aqui nessas páginas se aplica a qualquer campo da vida humana, qualquer dimensão da vida humana, havendo domínio para aplicar isso aqui. Eu estava conversando essa semana com um grande amigo meu, que é um grande copywriter e escritor. Ele já fez grandes lançamentos, ele já deve ter vendido mais de R$1 bilhão em lançamentos. Uau. Então ele é um cara tem uma autoridade gigantesca no mercado de vendas. E eu estava conversando com ele sobre os princípios do livro, porque ele ficou muito interessado. Ele falou, cara, eu preciso que você me ensine isso, porque eu vou aplicar nos meus copies de venda, Olha isso. nos meus textos de venda. Para os gatilhos. Porque quando eu chego para ele, eu falo, as mulheres buscam segurança, os homens buscam admiração e respeito. Ele fala, cara, isso mudou toda a minha construção de narrativa textual. O simples fato de saber disso. Só saber esses princípios muda toda a estruturação do copywriting dele. Então, isso é um exemplo. Eu tenho inúmeros princípios, exemplos aqui de como você constrói um texto persuasivo para uma mulher, como que você constrói um texto persuasivo para um homem, dentro de um contexto pessoal afetivo, dentro de um contexto profissional. Então, eu estou dando esse exemplo porque eu estou falando de um profissional da área de vendas, da área de comércio. Ele já fez grandes vendas em mercado de finanças. E a gente está falando que os princípios que a gente está falando nesse livro aqui impactaram profundamente esse profissional, que é um profissional de sucesso. Isso é um exemplo. Eu tenho inúmeros outros exemplos de pessoas de outras áreas de saúde que falam assim, cara, isso aqui serve para minha área, me ajuda a adaptar. Então a gente está falando de princípios atemporais que sim estão aplicados a esse contexto que a gente delimitou, mas não se limitam de maneira nenhuma a esses contextos. Vamos entrar no contexto digital, a aceleração da vida que as redes sociais acabam contratando. Nesse mundo em que a gente está vivendo, está mais difícil conseguir atrair alguém? Acho que as pessoas elas estão mais confusas. Não é a questão que está mais difícil. Na verdade, as ferramentas elas aceleram a vida e teoricamente deveria facilitar. Porque você tem vários filtros digitais de gosto, de interesse, de localização geográfica. Como que isso pode atrapalhar? Atrapalha porque as pessoas ficam confusas de como usar. Então a gente tem aquela tese, eu não sei se você já leu esse livro, Freakonomics. É um grande best-seller. Isso foi uma bíblia para mim. Esse livro Freakonomics, ele tem uma tese lá que a Heinz fez, eu não sei, na década de 60 ou de 70, eles vendiam ketchup pra caramba no mundo inteiro. Aí eles falaram assim, já que nós estamos vendendo tanto ketchup assim, a gente vai ter uma ideia genial e agora a gente não vai vender só ketchup, a gente vai vender ketchup com mostarda, a gente vai vender ketchup com pimenta, a gente vai vender ketchup com canela, a gente vai vender ketchup com barbecue. E eles criaram, sei lá, 20, 30 modelos de ketchup. Sim, variações ali. E o que aconteceu quando eles colocaram esse monte de tipo de ketchup no mercado? As vendas despencaram por causa do bendito paradoxo da escolha. Quanto mais escolhas e opções você tem, mais confuso você deixa o seu cliente.
Então, o que a gente tem com essa superabundância de estímulos na sociedade moderna são pessoas confusas, porque elas não sabem como usa isso tudo. Elas se perderam dos princípios que antes eram inatos, porque se você não soubesse como conversar com uma mulher ou conversar com um homem, você não conseguia se relacionar. Você não conseguia nem sair para um baile, para uma festa. Hoje é muito fácil você ter acesso a um encontro, um date, ou a um encontro casual, ou um encontro sexual. Essa superabundância de estímulos, ela fez as pessoas ficarem mais confusas, não com mais clareza. E o que falta é voltar para a base, é voltar para a simplicidade, é voltar para os princípios. Uma das propostas desse livro é resgatar princípios atemporais que nunca se perdem. Vamos falar com quem está confuso. Especificamente, por exemplo, uma mulher solteira que está procurando um amor verdadeiro e quer atrair um parceiro. Muitas pessoas que estão nos acompanhando, muitas mulheres nesse caso que estão nos acompanhando, elas podem estar passando exatamente por isso. Por onde elas devem começar? Que é a bússola que o seu livro promete entregar e entrega. Por onde elas devem começar? Eu parto do princípio que para atrair alguém, você antes precisa se sentir atraível. Se não existe a palavra, eu estou criando aqui Sim. inspirado na nossa conversa. Sim, Esse é o sim. primeiro ponto, a autoconfiança, uma autoestima. Sim, eu chamo das 3 prioridades. A gente tem um capítulo onde eu falo sobre as 3 prioridades, que é primeiro Deus na minha vida, segundo eu mesmo, terceiro o outro. A maioria das pessoas não faz isso. Elas colocam o outro em primeiro, elas colocam Deus em terceiro, ou elas colocam elas em terceiro. Quando você muda essa prioridade, Deus em primeiro, você em segundo e os outros em terceiro, você ordena as prioridades da sua vida e a tomada de decisão fica muito clara. E as pessoas erram muito com isso. Então, para você corrigir as 3 prioridades, ela vai ter que olhar para dentro e olhar para cima, que é um outro capítulo que a gente tem aqui nesse livro, que é se interiorizar e buscar o sagrado. Quando a mulher faz isso, ela ativa a feminilidade dela novamente, que estava desativada. Porque uma mulher feminina, ela não vai ter problema de atrair atenção masculina. A mulher ela só vai ter problema de atrair atenção masculina se ela estiver numa polaridade psíquica masculina. Isso existe na psicologia analítica, que é uma capacidade de você se despolarizar. Ou seja, um homem pode ficar feminino, uma mulher pode ficar masculina. É um termo técnico, mas é uma realidade. Isso existe, tá? Quando uma mulher está masculina, ela vai ter muitos problemas em relacionamento. E ela vai precisar reativar a feminilidade dela, voltar para um estado de feminilidade, para daí ela conseguir colher os frutos da feminilidade. Um dos frutos que ela vai colher é atrair a atenção masculina sem vulgaridade, que é a proposta do livro, tá? Mas ela primeiro vai ter que reativar a feminilidade dela. Antes de reativar a feminilidade, ela não consegue fazer nada. E me parece que o caminho para que ela reative esse lado feminino que está ali dentro dela e por alguma razão ficou mais adormecido, é um caminho transcendental, é um caminho que envolve o conceito aqui de Deus. Você diria que um dos pressupostos para uma boa leitura, no caso do A Sutil Arte de Atrair, é a fé? Sem dúvida nenhuma. Eu vou citar Deus aqui e eu dou a liberdade para todos os meus leitores de usarem o significado de Deus que fizer sentido para elas. Ok. Só que esse Deus é o Deus transcendental, que é o criador de cada leitor. Isso a pessoa precisa entender para que ela leia isso com o impacto que eu estou querendo passar na palavra Deus. Se é o seu criador, a fonte inesgotável da vida, que tem todas as respostas para os seus problemas e sofrimentos humanos. Quando você coloca toda a sua fé nessa fonte criadora e você deposita a sua fé e vive de acordo com isso, você se exime, você se limpa dos seus problemas e você vive em função dessa fonte criadora. Parece que todas as outras coisas, os assuntos humanos, eles se encaixam embaixo do sagrado. E as coisas, elas ficam menores. E aqueles problemas que pareciam intransponíveis, grandes montanhas, viram pequenos pedregulhos no nosso caminho. Então eu preciso fazer esse processo de reconexão com o sagrado, principalmente para as mulheres, para que eu faça um processo devocional, que eu chamo de rotina sagrada. Em seguida, ela vai fazer a rotina de autocuidado, que é ela cuidar dela, porque Deus a ama. Então, a mulher, ela precisa fazer a rotina sagrada para o devocional, que é basicamente fazer o coração dela acreditar que Deus é a coisa mais importante na vida dela. Porque não adianta ela fazer o ritual de maneira vazia e automática. Ela precisa fazer acreditando. Quando ela fizer o ritual devocional acreditando que Deus é a força mais poderosa na vida dela, ela pode começar a fazer a rotina de autocuidado, que é o quê? É a prova para o coração dela de que ela sabe que Deus a ama e é por causa disso que ela se cuida.
Ela não se cuida por vaidade, ela não se cuida para ser melhor do que a amiguinha, ela se cuida porque Deus a ama. Quando ela faz essas duas faxinas, rotina sagrada e rotina de autocuidado, acontece uma revolução na psique feminina, ela fica feminina e magnética. E ela fica feliz. Uma dúvida que me vem, me colocando no lugar de uma mulher que por alguma razão não acredita em Deus. Então vamos Sim. pegar aqui o estereótipo de um ateu. Ele conseguiria ler o livro ou ele ficaria incomodado com o livro? O problema intelectual do ateu é ele colocar a soberania da vida dele sobre a individualidade, tá? Agora, se ele colocar que existe um poder maior, uma ordem maior, uma harmonia maior, pode ser a natureza, pode ser o universo, podem ser forças supramundanas que ele não consegue explicar, isso é um mistério, ele já vai conseguir colher frutos aqui. Agora, se ele achar que ele é a maior força que existe na criação, Aí, ele vai ter um problema grave. Na verdade, ele tem outros problemas muito maiores do que a leitura do livro. mas é interessante você reforçar isso. Sim. É o conceito de Deus num sentido bem mais amplo. É a Sim. ideia do transcendental mesmo, Sim. de uma energia superior, de algum Sim. plano maior do que apenas o nosso aqui. Sim, sim. É a capacidade de reconhecer que existe algo maior do que si mesmo. Quer dizer, é o Deus nesse sentido conceitual, mais do que no sentido institucionalizado, Sem dependendo dúvida. de algumas casas, igrejas, etc. Sem dúvida. O meu Deus não é o Deus da religião. Esse Deus Essa é uma frase importante. é um Deus que é uma força criadora da vida acima de mim mesmo. Essa é uma frase importante. Para capturar o sentido do que você está colocando, eu te agradeço por ela. Lucas, uma vez ajustado, uma vez alinhados esses aspectos na vida dessa mulher solteira que está afim de atrair um homem, Sim. e aí? Ela está bem resolvida, ela está com a feminilidade reprogramada, ela Sim. está se sentindo bem. Qual o próximo passo? Entra a Sim. intuição. Como é que ele identifica um homem com o qual ela pode vir a construir uma vida forte, sólida, longeva? A gente tem um capítulo sobre isso também? Você pode perceber que eu estou baseando com base, Exato. estou baseando em linha com alguns dos capítulos, para a Ah, gente ter uma linha de raciocínio. Me porque chamou a atenção esse. o que vai acontecer é que quando a mulher ela desenvolveu a capacidade de atrair, ela vai começar a ter um problema bom que ela não tinha antes, que agora é filtrar os pretendentes. Aí é que tá. E ela vai precisar usar um método que eu chamo de vestibular dos 4 pilares, onde ela vai ter que fazer uma análise racional dos pretendentes de acordo com a régua dela. Esse vestibular dos 4 pilares são quatro indicativos principais: valores similares, sonhos compartilháveis, rotinas sincronizáveis e atração. Valores similares Nessa ordem. Nessa ordem. São valores espirituais, valores ético-políticos e valores morais, que é o papel do homem e o papel da mulher. Tem que ser igual, senão não dá certo. O valor espiritual tem que ser igual? Tem. Não é o valor religioso, é o valor espiritual. Tá? Ou seja, eu acredito numa força transcendental que é acima de mim, que rege a minha vida e é amor e é ordem? Sim. Ótimo. E você? Eu também, só que eu só dou outro nome. Beleza, dá certo. Valor ético-político. Conservador fica com conservador, progressista fica com progressista. Não tenta mudar isso porque dá muito ruim. Essa coisa dos opostos se atraem? Não em valores. Nunca em valores. Valores opostos se repelem e se destroem. Tá? Valor moral. Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher dentro do relacionamento e dentro da sociedade? Sonhos compartilháveis é o que eu vejo para o meu futuro. Como que esse futuro vai ser construído em conjunto e individualmente, e o futuro que eu consigo ver é o passado que eu tive. Então, pessoas de criações muito diferentes vão ter muito mais obstáculos para construir um futuro sinérgico do que casais que tiveram criações parecidas, culturas parecidas, são de raças parecidas, porque isso cria menos obstáculos, porque a pessoa consegue entender o mundo que a outra pessoa vê e vive. Terceiro, rotinas sincronizáveis. É ponto de contato na rotina. Acordar junto, dormir junto, fazer as refeições em conjunto, passar tempo de qualidade juntos e viver uma rotina em conjunto de casal. Porque se não passa tempo junto, não tem como ficar junto. É o óbvio do óbvio do óbvio, mas você tem que você tem que falar, não, porque as pessoas chegam pra mim e falam assim, ó, Lucas, eu acho que eu vou casar com um cara e ele tá lá na Alemanha. Você fala, opa, mas peraí, você não conhece o cara ao vivo ainda? Não, a gente tá apaixonado e a gente tá falando pro WhatsApp todo dia. Calma, faz o vestibular dos 4 pilares ao vivo com esse ser e vê se isso se sustenta quando a distância terminar. Chegamos a um ponto importante, porque a hora da atração, ela não te deu as respostas. A hora da atração
tem muito da atração, do que te despertou interesse ali num primeiro momento, o olhar, o magnetismo, o carisma, você chegou a usar essa palavra também. Exato. Só que é só a primeira etapa. E Exatamente. depois vem o vestibular e esse olhar atento para É um olhar fazer a racional. avaliação. É um olhar racional. Não é menos do que isso. É racional. Por isso que chama de vestibular. O quarto pilar é a atração. A atração é composto de 3 elementos. Consciência de saúde. O que significa isso? Atleta fica com atleta, sedentário fica com sedentário. Atleta não fica com sedentário. E vice-versa. E vice-versa. Sedentário não fica com atleta. Porque eles não se suportam. Um atleta acorda às 4 da manhã, sai pra correr, aí faz um suco verde, não sei o que, aí começa a trabalhar, às 10 horas da manhã o outro acorda. Tá começando o dia. Acorda e come donuts. Aí você fala, cara, comeu sucrilho, donuts e uma cerveja de ontem, que tava aberta. Você fala, cara, isso aqui uma hora não vai dar certo. Mas os apaixonados de plantão que estão nos acompanhando estão pensando assim agora. Mas, Lucas, uma pessoa não pode contribuir para que uma outra se transforme? Pode, mas aí a gente já tem um processo de aculturamento naquele que tem o valor predominante. Então, o atleta está trazendo o sedentário para um semi-atleta, pode dar certo. Mas atleta com sedentário não dá certo. Tá? Segundo ponto, opostos e complementares. Personalidades opostas e complementares. Normalmente, extrovertido com introvertido. Casais diferentes de personalidade são mais fortes como equipe. Não são valores diferentes, são só personalidades. Eles têm os mesmos valores, mas um é extrovertido, o outro é introvertido. Esses são os casais mais fortes. Olha só. E o terceiro e último elemento da atração é a química do cheiro. Você precisa gostar do cheiro da pessoa, senão não dá casal. Agora tem alguém se perguntando assim, então o negócio é investir num perfume? Você tá falando do cheiro natural. Natural. O perfume, na verdade, ele nem esconde o cheiro natural. Às vezes a pessoa até gosta do cheiro do perfume, mas ela fala, tem alguma coisa nessa aqui, a pessoa que me dá nojo. Pode ser o perfume mais bonito, mais gostoso, mas ela sente o cheiro do feromônio da pessoa. E isso tem a ver, eu conversei com um amigo meu que é biólogo, ele falou, isso tem a ver com o quadro genético, epigenético e toda as estaminas, que são os indicadores biológicos do sistema imunológico, que vai dizer se vai trazer um bebê saudável à vida ou com uma imunidade baixa, que tem um alto nível de letalidade. Olha só. Então, esse sistema de radar, que é o cheiro, ele está indicando essa pessoa dá bebê saudável. Por isso que você acha o cheiro de uma pessoa atraente ou não. Até essa pista você vai ter. A natureza é perfeita. Ela traz essa pista também. Agora, Lucas, só uma divisão conceitual aqui. Essa atração, que é o último pilar do vestibular, ela tem uma outra natureza da atração do magnetismo, do carisma, daquele primeiro momento. Isso é importante para as pessoas colocarem caixas de... O pilar, na verdade, ele chama química. Ok. Tá? Ele chama química. Eu expliquei como atração, mas na verdade o nome que eu dou é química. É química. Perfeito. Agora vamos colocar no lugar de uma mulher que pode até não ter seguido isso. Tá. Intuitivamente ela foi por onde deu para ir. Tá. E celebrou um casamento fantástico no primeiro momento, que teve um curto prazo muito bom, só que a intensidade foi se perdendo, esse relacionamento foi caindo num certo comodismo, enfim, a chama que estava ali tão pulsante em algum momento está quase apagando. É possível reverter isso? É possível você fazendo um processo de restauração dos 4 grandes princípios, que são os princípios relacionais. Quais são eles? Verdade, respeito, diálogo e reciprocidade afetiva. Quer dizer, já passamos do vestibular, estamos agora nos pilares de sustentação. Agora a gente está falando dos princípios de sustentação relacional. Perfeito. Tá? Eu abordo isso no livro também. Você precisa um relacionamento ter a verdade restaurada, sempre. O que tiver em mentira, o que tiver em ocultação, o que tiver em omissão, precisa ser trazido à luz. O respeito precisa ser restaurado com a abolição da violência, seja emocional, seja violência física, seja violência intelectual, não importa. Violência não pode existir, o princípio relacional do respeito precisa ser restabelecido. Diálogo só acontece quando tem verdade e respeito. Diálogo vem do grego diálogos, que significa sabedorias que se atravessam, ou dois que sabem. Então a gente tem diálogo como dois que se atravessam e dois que sabem. Não é um que sabe. Então a gente tem troca de ideias do diálogo, da origem etimológica da palavra. Com verdade, respeito e diálogo, a gente já tem uma restauração relacional muito profunda.
a gente vai ter que tomar conta desse quarto princípio, que é o mais difícil, que é a reciprocidade afetiva. Quando você está com um relacionamento abalado, o afeto que você dá para outra pessoa impacta e você tem que tomar cuidado para ser um espelho e um reflexo na mesma tonalidade e intensidade. Isso é uma coisa que as pessoas erram muito. Por exemplo, o relacionamento está se desfazendo, tem uma pessoa que já desistiu e a outra quer que dê certo ainda. Essa pessoa que quer que dê certo, ela fica dando afeto para a pessoa que já meio desistiu. Essa pessoa que já está desistindo, o que ela faz quando ela recebe afeto, ela não devolve, ela trata a pessoa que deu afeto pior. Isso significa que eles não estão em pé de igualdade, porque a reciprocidade afetiva não está sendo respeitada. O que essa pessoa precisa fazer, por incrível que pareça, é parar de dar afeto durante um tempo para restaurar a verdade, respeito e diálogo e a reciprocidade afetiva. Porque se essa pessoa não está dando afeto, é porque ela não quer dar. Soa contraintuitivo, mas é exatamente o caminho. É exatamente o caminho. E é contraintuitivo, por isso que é difícil. Porque a maioria das pessoas fala assim: nossa, eu tô perdendo meu relacionamento, eu vou dar afeto. Não, você tem que dar espaço para a pessoa. Isso é uma coisa que muitas pessoas erram, porque quando você acha que você está perdendo algo, você luta para reconquistar aquele algo. Só que se o sistema de valor dessa pessoa mudou, quando você dá afeto a uma pessoa que não quer, o efeito é contrário. A chance maior de reconquista de uma pessoa que meio que já decidiu que não quer aquele relacionamento é você começar a aceitar que você também não quer. Essa é a maior chance de reconciliação. Olha que louco, isso eu venho em consultório há 10 anos. Se a pessoa que ainda acredita no relacionamento começa a aceitar a hipótese da morte no relacionamento, eu vi muitos relacionamentos se restaurarem por causa disso. Também contraintuitivo. Totalmente contraintuitivo. Também Só contraintuitivo. que isso é o que funciona na prática. Impressionante. Eu penso agora numa das curiosidades do público que está nos acompanhando, que é a própria questão do sexo. Onde é que o sexo entra na sustentação de um relacionamento e qual o nível de relevância que o sexo contrata para um casal? Ó, como psicanalista, não existe dano afetivo do sexo, da intimidade sexual, após existir um projeto sólido de casal, tá? Mas uma coisa vem necessariamente antes da outra. O projeto de casal tem que acontecer, ou seja, o casal se vê junto no longo prazo, se vê como parceiro de vida, quer construir uma cooperação, uma equipe cooperativa, e não cogitam sair disso mais. A partir desse ponto, o sexo ele não impacta mais afetivamente de maneira negativa, não gera dano de neurose, tá? Como teólogo, a visão mais cautelosa e conservadora é postergue o máximo possível a intimidade sexual, porque a chance de dar erro, ou de ter dano psíquico, ou de ter neuroses é alta. Então eu concordo com a leitura teológica da Bíblia, onde fala você tem que ter sexo depois do casamento. Por quê? Porque essa é a hipótese mais segura tanto para os homens como para as mulheres. Mesmo porque, para os homens, o passado da mulher é extremamente importante. Para as mulheres, o futuro do homem é extremamente importante. Olha que interessante. Então a gente precisa das duas coisas para ter um presente poderoso. A gente precisa de alguém que se preocupa com o passado, esse é o homem. E a gente precisa de alguém que se preocupa com o futuro, essa é a mulher. Daí a complementariedade dos dois. Total. Então a mulher precisa aprender a se resguardar e manter sua dignidade, e o homem precisa aprender a crescer, ambicionar e alcançar patamares cada vez maiores. Essas duas coisas, o homem ambicioso, líder, ele se casa com a mulher digna, com a mulher honrada, com a mulher que se preserva. E esse casal, ele dá um match perfeito. Você vê, Lucas, que a nossa conversa, ela acaba atravessando um terreno que parte da sociedade hoje classificaria como um vespeiro. É um terreno que vai para além das diferenças fisiológicas nítidas entre Sim. um homem e uma mulher, mas também as diferenças comportamentais entre um homem e uma mulher. Há uma corrente na sociedade segundo a qual não há tantas diferenças assim, não. E cada um pode ser o que quiser. Bom, cada um pode ser o que quiser, não é esse o Sim. ponto que eu estou colocando Ou em pode xeque ser o ou que questão. acredita. O que acredita, exato. É. Mas há algo que se coloca com base nesses vários anos que você dedicou ao estudo profundo do comportamento humano. Sim. Uma diferença estrutural entre a maneira como enxerga ou tende a enxergar o mundo ou a se comportar no mundo um homem e uma mulher. Sim. Quais diferenças são essas e por que dominá-las, compreendê-las, ajuda a gente a se guiar melhor? Eu acho que as pessoas elas confundem narrativas
que estão em manchetes, e aí eu vejo essas ideologias que estão muito propagadas nas vitrines sociais como manchetes ideológicas. As pessoas acreditam que isso é ser moderno. Você seguir essas manchetes ideológicas dos últimos anos é você ser moderno. Quando, na verdade, você ser moderno não tem valor nenhum. É muito melhor você ser maduro do que moderno, tá? E quando a gente entende o que maturidade é, que é o respeito à sua ancestralidade, que é você compreender que existe uma característica psíquica masculina, que existe uma característica psíquica feminina, que existem arquétipos mitológicos que regem o ser humano. Por exemplo, o arquétipo do herói, o arquétipo do palhaço, o arquétipo da sombra, o arquétipo da mãe, o arquétipo do pai, o arquétipo do amante. Então existem arquétipos masculinos, arquétipos femininos e arquétipos que são neutros porque incorporam as duas energias. Esses arquétipos significam padrões antigos. Esses padrões antigos regem as nossas decisões. A gente acha que a gente toma muita decisão consciente, quando na verdade é só um arquétipo falando por nós. É o que o Jung vai chamar do inconsciente coletivo. Exatamente isso. As pessoas, elas acham que a individualidade delas é uma coisa muito sagrada e valiosa e que ela é muito única. Por isso você, em um dado momento, chegou a problematizar a pessoa que se coloca como o último dos planos, das instâncias, como se toda a lógica girasse em torno de si. Exatamente. Quando você tem o narcisista messiânico, que ele tem certeza absoluta de que ele tem a resposta final para qualquer tipo de problema, essa pessoa acha que a individualidade dela é única, e especial e acima de todas as outras. Essa pessoa é o indicativo máximo de maturidade, porque o que caracteriza a sabedoria é uma certeza, uma convicção de que você é anônimo, de que você é igual a todos e que você é só um sofredor e pecador. A sabedoria, ela nasce quando você reconhece que você é igual a todo mundo. E você consegue ver de verdade o que significa como realidade psíquica e espiritual o que é ser irmão. Só que isso não é uma frase bonita de fundo de caminhão, é uma realidade vivencial no seu Um coração. modo de vida, uma opção de Você vida. sabe, assim, o Léo sofre igual, o Nunes sofre igual, o Donaldo sofre igual, a Juliana sofre igual, todo mundo sofre das mesmas dores. E eu sinto compaixão por essas dores que cada um passa, e cada um tem as suas habilidades e os seus talentos que são inatos e dados por Deus, e são florescidos ou cultivados pela disciplina e virtudes que cada um desenvolve, só que todo mundo sofre igual. A pessoa imatura, ela tem certeza que o sofrimento dela é único, e que a dor dela é maior do que todas, e que ela é melhor do que todo mundo por causa disso. E você entende que essa, na falta de melhor palavra, eu vou chamar de disfuncionalidade, Sem dúvida, ajuda ótima a escolha. explicar a razão pela qual há essa confusão em relação às diferenças comportamentais entre o homem e a mulher. Sim. A gente tem padrões arquetípicos muito claros de divergência entre o masculino e o feminino. Então você tem, no livro eu narro muitos deles, instintos de conquista de território, instintos de caça. A mulher, ela tem um instinto de ambiguidade, um instinto de mistério, que tem a ver com energias psíquicas opostas. Não tem como você dizer que homem e mulher é igual, porque não é. Se você fizer uma investigação íntegra e você tiver um mínimo de integridade intelectual, isso não se sustenta numa prática clínica. Quando você atende uma quantidade de mulheres o suficiente, você atende uma quantidade de homens, e você parte do zero, e você começa a traçar os padrões, você começa a perceber que existem padrões inatos, ancestrais e pré-determinados. Então esse negócio de ser moderno, eu escolho o que eu sou, é uma das maiores falácias populares da sociedade moderna. A visão de Lucas Scudeler. Olha, eu vou contar para vocês um bastidor. Eu cheguei aqui há bastante tempo. Eu estava esperando o Lucas, que em função de uma fila abarrotada de gente, chegou tarde aqui para a gente gravar. O que é apenas a manchete do seu sucesso, ou mais uma manchete do seu sucesso. Se eu soubesse como a nossa conversa seria, eu teria esperado o dobro do que eu esperei. Valeu muito a pena. A sutil arte de atrair, Lucas Scudeler, me deu a honra de participar de mais um CirandaCast. Lucas, eu queria que você conversasse com o público e convidasse cada um dos que nos acompanhou a ler essas páginas. É com muito carinho que eu trago esse livro à realidade, com a ajuda de muitos amigos aqui. Isso aqui é o esforço conjunto de uma grande equipe.
Mas isso aqui não é um livro de opinião, é um livro de estudo, de mais de década de estudo, que já trouxe resultado para dezenas de milhares de pessoas. Eu tenho certeza que se você quer ter mais clareza, mais consciência nos seus relacionamentos, você vai poder usufruir de grandes resultados com a leitura desse livro. Espero que você decida adquirir a sua cópia, ler e passar para frente para uma outra pessoa, porque eu tenho certeza que você vai sentir ajudada e você vai querer ajudar uma próxima pessoa também que você ama. Valeu, Lucas. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado, viu? Obrigado, valeu. Desculpa fazer você esperar. Olha, vou repetir, se eu soubesse que seria dessa maneira, eu teria esperado até mais um pouco. Você que curtiu mais um CirandaCast, a gente volta a se encontrar num próximo capítulo para mergulhar em novas páginas e contar mais histórias. Até lá.